Bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão chegando. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa Espírita Samaritano. Bom dia, Raíla. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a gente refletir um pouquinho. Bom dia, Vânia. Para a gente refletir um pouquinho a respeito do Evangelho. Bom dia, Mário. Quero desde já agradecer pela oportunidade, de vocês estar aqui, a companhia de vocês, e desejar um 2021 pleno de realizações, de prosperidade, de harmonia, de equilíbrio em nossas vidas. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 28 do Evangelho, certo? Os itens 15, 16 e 17, certo? Nós estamos trabalhando coletânea de preces espíritas, tá? Então hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito da prece para afastar os maus espíritos. Antes da gente fazer a leitura do Evangelho, vou fazer uma leitura do livro Legendas da Vida, de Jobrani. A mensagem intitulada Não Somos do Mundo. Não somos do mundo. Meus filhos, se as tempestades ruidosas, vez por outra, desejarem fechar as portas dos teus horizontes, dos teus ideais, com ventanias devastadoras do desânimo, da dor, aproveita e deixa que elas levem também as impurezas que ainda carregas dentro do teu coração, as viciações. Se assim fizerdes, estarás dando um grande passo para conquistares a tua liberdade e, consequentemente, correrás um dia em campos floridos de paz, de felicidade, que estão sendo plantados por tuas próprias mãos neste momento. E saibas que as tempestades, por mais furiosas que venham a ser, terão que cessar, para que o dia volte a brilhar no firmamento da tua vida. E no dizer de Jesus, aquele que lançar a mão da charrua e olhar para trás não é digno dos reinos dos céus. Somos, por assim dizer, os semeadores e os ceifadores de tudo que nos incomoda no dia a dia. E uma simples brisa envolta em dardos venenosos por mentes doentias, se nos encontrem vigilantes, com certeza se transformará numa furiosa tempestade, que tudo fará a fim de nos abater em pleno voo no palco da vida. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso devemos viver como seres espirituais, enlarguecendo cada vez mais as nossas passadas, porque os mundos felizes nos aguardam, livres de tudo que possa nos tirar a paz espiritual. Bom dia para quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos agora relaxar um pouquinho. Eu queria que vocês me dessem o retorno do som, se está dando para vocês escutarem direitinho, se está tudo legal. Quem puder me dar o retorno do som, aí eu agradeço. Então vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento a Jesus. Nesse instante, rogamos ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus a tua presença tão amada. Queremos agradecer por mais um dia,
Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, refletindo sobre o Teu Evangelho. Queremos Te agradecer, inclusive, pelas dificuldades, pelos momentos difíceis pelo qual atravessamos, porque são eles que nos impulsionam, são eles que nos fazem sair do lugar e lapidam nosso espírito. Te pedimos, Mestre Jesus, para que fique com todos nós nesse momento de reflexão do Evangelho. Que as Tuas energias benditas possam envolver todos os Teus filhos, envolver o nosso planeta em energias de cura, de esperança, de fé. Que essas reflexões do Evangelho possam penetrar no íntimo da nossa alma e transformar em ações. Pedimos a permissão, então, nesse momento, para iniciarmos mais um Evangelho no lar. Que assim seja. Tá ótimo. Obrigada, Ana. Obrigada, Jaqueline. Bom, então a gente vai dar continuidade ao capítulo 28, tá? Itens 15, 16, 17. Para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e estáis por dentro cheios de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, pelo exterior, pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28. Bom dia, Carol, meu amor, saudades. Um abraço bem forte. Prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim, como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo no mundo onde esses pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhes resistamos. Então, meus amigos, antes de eu ler a prece, que nos traz o Evangelho para que nós possamos nos proteger dos maus espíritos, a gente vai fazer uma pequena reflexão a respeito disso. Porque o Evangelho, ele deixa aqui bem claro que os maus espíritos, eles só procuram lugares, eles só procuram pessoas que possam estar em sintonia com as suas vontades, em sintonia com os seus desejos. Ou seja, eles vão se achegar, eles vão se aproximar, eles vão influenciar aquelas pessoas que têm afinidade, que estão no mesmo padrão mental no qual eles se encontram. Tá? E aí o Evangelho, ele nos traz algo interessante. Não adianta a gente ordenar que eles saiam. Não adianta a gente pedir que eles se afastem. Nada disso vai adiantar. É necessário que nós nos despojemos justamente daquilo que os atrai. É necessário que todos nós possamos trabalhar em nós mesmos. O nosso padrão mental, o que se afiniza com esses irmãos que ainda estão no caminho do mal. Muitas vezes são
longos conhecidos nossos de vidas passadas, que ainda não aprenderam a perdoar, né? E que tentam de todas as formas nos influenciar para o caminho do mal. E nós sabemos que nós estamos cercados, né, de uma população de espíritos. Nós somos o tempo inteiro observados, nós somos o tempo inteiro vigiados e nós somos constantemente influenciados por esses espíritos que nos cercam. Tá? O que vai depender, né, a influência, que tipo de influência que nós vamos ter, é justamente os nossos padrões mentais. São eles que vão nos dizer com que tipo de espírito nós vamos nos afinizar. E aqui no Evangelho, ele vai dizer o seguinte, que assim como as moscas farejam o corpo, farejam, né, os restos de alimento e tal, os maus espíritos farejam as nossas chagas, as chagas da nossa alma, né? As nossas chagas morais que ainda carregamos muito forte e que ainda nós temos dificuldades de trabalhar essas chagas, os nossos vícios morais, a vaidade, o egoísmo, muitas vezes, o orgulho, né? A raiva, a ira. Então, é justamente aí onde a gente abre aquela brecha, aquela janela para que esses irmãozinhos se acheguem até nós. É essa brecha que a gente dá quando a gente deixa, vamos dizer assim, de trabalhar esses vícios morais que nós ainda carregamos. É como se a gente alimentasse a chegada desses irmãozinhos próximos a nós. A gente dá brecha para que eles possam se afinizar conosco. Então eles se unem pela sintonia, eles se unem a nós pela afinidade, eles se unem a nós pelo nosso padrão mental. E aí aqui no Evangelho também, ele vai nos dizer o seguinte, as boas qualidades do coração, ou seja, as nossas virtudes que todos nós temos. Todos nós temos virtudes, todos nós temos ainda desafios a ser trabalhados dentro de nós. Mas as nossas virtudes, as nossas qualidades do coração, que são importantíssimas e que é necessário cada vez mais a gente trabalhar nelas, não basta para afastá-los de nós. São elas que nos dão força para resistir à tentação, são elas que vão nos dar força no dia a dia, né? São elas que vão, de certa maneira, dificultar esse acesso deles a nós, mas somente essas boas qualidades não bastam. Né? Então ele vai dizer aqui que é necessário combater os nossos vícios, porque apesar de todos nós temos as nossas qualidades morais, as nossas virtudes, nós também temos os vícios. E é justamente pelos vícios que a gente se afiniza a esses irmãozinhos que ainda estão no caminho do mal. Então é importante a gente combater os vícios, é importante a gente trabalhar as nossas imperfeições. É o constante vigiar e orar, e tentando sempre aí fazer a nossa transformação íntima. Não é algo fácil, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, exige esforço, exige dedicação, mas é algo verdadeiramente possível. É um compromisso que nós temos que assumir conosco mesmo, é a nossa transformação moral, tá? Então, sendo pacientes, né, com aquelas pessoas nas quais a gente tem certas dificuldades, que muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa família, ou são amigos próximos, ou mesmo é aquele amigo que lá no trabalho ele me persegue, né, que eu tenho dificuldade de relacionamento com ele, aprendendo a compreender, aprendendo a perdoar.
evitando queixas diante das dificuldades, tendo fé, tendo resiliência, tendo esperança, apesar das tribulações inerentes ao nosso estágio evolutivo, porque todos nós aqui na Terra temos tribulações. Todos nós aqui na Terra passamos por momentos difíceis, muitas vezes momentos de aflição, momentos de dor, momentos de angústia, mas tendo a plena confiança na justiça divina, tendo a fé, tendo a esperança, e tendo a certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, nos cuidando, valorizando as nossas virtudes e tentando, fazendo o esforço para combater os nossos vícios morais. Então, sempre procurar olhar o próximo como se fosse nós mesmos, com compaixão, com respeito, reconhecendo naquele irmão que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar, também é um irmão de caminhada, também é um irmão que está lutando na sua evolução e que também é um irmão que é filho de Deus, e que merece a nossa compaixão, que merece a nossa paciência. Então, limpemos da nossa alma justamente essas impurezas. Desculpa, porque são essas impurezas, são esses vícios que atraem os maus espíritos. Então, a partir do momento que a gente tenta limpar, que a gente tenta combater esses vícios, a gente consegue uma autoridade moral, vamos assim dizer, para que o próprio espírito que está ao nosso redor, tentando nos perseguir, tentando nos obsediar, tentando nos desencaminhar, ele possa perceber que nós já não somos mais aquela mesma pessoa. Que nós erramos, sim, mas que nós estamos mudando, que nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores. Tá? O próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 459, ele indaga, ele faz a pergunta, né? Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Allan Kardec faz essa pergunta. E aí eles respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, nós estamos sendo influenciados constantemente por espíritos. E essa influência, ela pode se dar de diversas ordens, ela pode se dar em diversos graus, do mais leve ao mais complexo. Então, para identificar esses espíritos obsessores que nos rondam, que estão aqui ao nosso redor, precisamos nos atentar, precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, precisamos ter cuidado com as nossas emoções e principalmente ter cautela com as nossas atitudes, com as nossas ações, tá? Então, o autoconhecimento, você buscar em si, você se conhecer, você fazer essa viagem interior para saber lidar com as suas emoções, para você se conhecer de fato, é a chave principal para isso. Vamos dizer que é a ferramenta principal para que a gente possa de fato reconhecer quando a gente não está agindo de acordo com a nossa essência ou quando a gente não está agindo de acordo com a essência do Evangelho de Jesus. Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo, né? E você descobrir, né, as dificuldades que você tem, você focar nas virtudes e tentar aprimorar essas virtudes que todos nós trazemos, tá? Então, é interessante isso daí. Mas algo que a gente pode extrair aqui também dessa mensagem é o seguinte: a gente também não pode atribuir
aos espíritos obsessores ou aqueles irmãozinhos que nos querem mal, tudo de negativo que acontece na nossa vida, né? Porque tem pessoas que acham que tudo de ruim que acontece na nossa vida é culpa dos espíritos, né? É algum obsessor que eu tenho. Eu não consegui aquele emprego, foi algum obsessor que não deixou. Eu saí, tropecei na pedra, foi um obsessor que me empurrou. Não é. De fato, eles nos influenciam. De fato, existe esse intercâmbio entre os dois mundos, mas nem tudo de negativo que nos acontece é culpa dos espíritos. Nós temos que entender também que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Nós somos responsáveis pelos nossos padrões mentais. Por isso que pensar positivamente, ser otimista, ter boas influências de leitura, de música, de amizade, de ambientes salutares, é importante. Trabalhar a sua espiritualidade, de repente frequentar um centro, uma igreja, um templo, não interessa, mas que tenha fortalecido a sua espiritualidade. Tá? Então a nossa mente, o nosso espírito, eles são os nossos principais influenciadores. Então quando vier aquele pensamentozinho negativo, quando vier aquela ideia muitas vezes destrutiva, a gente tenta e troca por um pensamento positivo, pensa numa coisa que você gosta, pense em algo bom, pense em um momento feliz da sua vida, para que a gente possa ir aos poucos mudando os nossos padrões mentais. Isso não é uma tarefa fácil, a gente traz resquícios ainda de vidas passadas, Então tudo isso é um hábito. Então quanto mais a gente for fortalecendo esse hábito, mais dificuldade esses irmãozinhos vão ter de nos acessar, de se afinizar conosco, tá? Então, nós já sabemos que os espíritos, eles têm uma grande influência na nossa vida. E assim, gente, não somente eles nos influenciam, nós também os influenciam, porque na verdade é uma troca energética. É um intercâmbio ali espiritual. Há influência de ambas as partes. Quando a gente fala em obsessão, não é só do desencarnado para o encarnado, não. Há a obsessão do encarnado para o desencarnado também. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado justamente com isso. Como eu falei para vocês, essa influência ela pode se dar de diversas maneiras e em diversos graus. Sabe? Do mais sutil ao mais complexo. Uma ideia que nos é transmitida, uma intuição que nos é dada, uma vontade que nos dá de repente de alterar o curso, mudar a calçada, Então tudo isso são influências sutis, são influências que existem e que dentro do mundo que a gente vive, seja material ou seja espiritual, é algo natural. A influência entre ambos, espíritos, espíritos, obviamente desencarnados, e nós encarnados, é algo natural, é algo que sempre vai acontecer, tá? Então isso vai depender do nosso padrão mental, isso vai depender das nossas atitudes, isso vai depender do que nós sentimos, das nossas emoções e principalmente das nossas ações, certo? Então, fazendo bem, colocando toda a nossa confiança em Deus, respeitando o nosso próximo como gostaríamos de ser respeitado, nós conseguimos aos poucos repelir a influência desses maus espíritos, desses irmãozinhos que ainda se comprazem com o mal, tá? Então que nós possamos evitar escutar as sugestões dos espíritos que nos suscitam aí aos vícios, às paixões, às más tendências, aqueles pensamentos que nos sopram discórdia, desavença,
que nos excitam a fazer coisas que nós temos consciência que não são certas, que não são legais. Então, por esses pensamentos, a gente já tem uma noção, né, de que tipo de espíritos que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Certo? Então, Jesus nos ensinou a oração dominical, né, que todos nós já temos o hábito de fazer, já conhecemos. E lá na oração, lá no final, ela vai falar justamente o que? Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É justamente isso, gente. É o vigiai e o orai, para que a gente não caia em tentação, para que a gente consiga bloquear a influência desses irmãozinhos que temporariamente ainda estão no mal, porque eles vão sair, eles não vão ficar ali para sempre, certo? Então, agindo dessa forma, nós conseguiremos aos poucos repelir essa influência dos nossos irmãos. E para a gente finalizar, eu vou fazer a leitura da prece, tá? Que justamente nos traz aqui de sugestão no Evangelho para que a gente afaste os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemural contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro a vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dá-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Então, essa é a oração que o Evangelho nos traz como sugestão. Lembrando um detalhe importante, gente: quando a gente for orar, que nós formos pedir proteção, lembremos também de pedir por esses irmãozinhos que estão nos obsediando, por esses irmãozinhos que nos querem mal. Eles também se sentem angustiados, eles são infelizes, né? Eles ainda não descobriram o caminho do amor, do perdão, da caridade. Mas eles também são filhos de Deus e eles são nossos irmãos. Então eles também merecem a nossa compaixão, eles também merecem o nosso perdão. Tá? Então essas foram as reflexões de hoje. Que nós possamos ter consciência que muitas vezes essas influências que nos aparecem no nosso dia a dia, só orar não basta. A oração é importante, a vigilância é importante, mas não existe uma oração melhor do que a nossa ação no bem, do que a nossa ação na prática da caridade. É na vigilância dos nossos pensamentos, é na vigilância das nossas emoções, é na vigilância das ações do dia a dia que realmente nós iremos adquirir aí, né, um padrão mental mais elevado, certo? E uma moral para que a gente possa, de certa forma, bloquear essa influência negativa e nos afinizar com os espíritos de luz que também estão ao nosso lado e que muitas vezes estão querendo assim só uma brechinha para que eles possam estar mais próximo de nós, certo? Então, vamos passar agora para a nossa oração final. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade de refletir um pouco mais sobre o Teu Evangelho. Sabemos que ainda estamos distantes do quanto ainda precisamos evoluir, mas estamos caminhando
estamos nos esforçando na nossa transformação íntima e te pedimos o auxílio todos os dias para que esteja conosco, para que nós possamos nos afinizar, nos sintonizar com os nossos anjos guardiões, com aqueles espíritos que nos amam, que nós possamos, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e emoções, elevar o nosso padrão mental, para que estejamos acessíveis somente àqueles irmãozinhos de luz, e que esses irmãos encontrem em nós afinidade para nos guiar, para nos intuir sempre no caminho do bem. Que essas energias benditas desse Evangelho possam permanecer com todos nós, com os nossos familiares, impregnar todo o nosso lar de paz, de amor, de harmonia, durante todo o dia de hoje e durante toda a semana. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui mais uma vez conosco. E eu desejo a todos um bom domingo e uma excelente semana. Fiquem todos na paz do Cristo. Que assim seja. Tchau.